Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Pode abrir mais o fundo aqui para mim. Valeu, obrigado. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 31. Aleluia. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, Simão Pedro, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Aí Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe diz: eu te digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, dizendo que não me conhece. E a seguir, Jesus pergunta aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sandálias e sem alforje, por acaso vos faltou alguma coisa? E os discípulos responderam: não faltou nada, Senhor. 36. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue. Quem tem alforge, pegue. E quem não tiver espada, venda a capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. E então disseram: Senhor, aqui tem 2 espadas. Jesus disse: é o suficiente, basta. Observe que Jesus ele começa trazendo uma revelação que Deus havia lhe dado por meio do seu Espírito para todos os discípulos. Jesus reúne os discípulos e Jesus começa a dizer aos discípulos aquilo que Satanás havia pedido a Deus para fazer com a vida deles. Só que é interessante que Jesus ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás pediu a Deus para peneirar todos vocês, para fazer de vocês aquilo que ele bem entendesse, para que a vossa fé fosse provada. Só que Pedro, por você, dos 12, eu orei a Deus e pedi a Ele para que não deixasse a tua fé desfalecer. Por que Jesus não vai pedir a Deus pelos outros discípulos? Só pediu por Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro não estava preparado emocionalmente para o que ele havia de acontecer com a vida dele. Jesus sabia que os outros discípulos iriam passar pela peneira do diabo, porque era o diabo que ia peneirar. Mas Pedro, e exclusivamente Pedro, se frustraria com a sua fé, abandonaria os caminhos de Deus. Mas Jesus tinha um propósito na vida de Pedro.
aquela pessoa que é uma pessoa desequilibrada no reino de Deus? E que Deus o livre, que Satanás tocar, a pessoa vai embora da igreja. É uma pessoa problemática, toda hora cheia de problemas. É o Pedro. E aí Jesus disse: eu te conheço muito bem, Pedro. Sei muito bem, Pedro, quem você é. Por isso eu orei por você. Olha a resposta de Pedro: Senhor, eu estou preparado para o que der e vier. Será que Jesus estava mentindo? Pedro quis o quê? Desmentir o que Jesus havia dito. Eu vou para a prisão, Senhor, se for preciso. Eu vou para a morte, se for preciso. Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você é uma dessas pessoas que se coloca no lugar de Pedro, todas as vezes que Jesus falar com você, não prometo que você não pode cumprir. Ah, Jesus, agora eu vou para a oração, não vou faltar um dia. Agora eu vou para os cultos, não vou faltar um dia. Ei, Deus está dizendo: eu te conheço muito bem. Sei muito bem que tu não vai poder cumprir isso. Ah, Jesus, mas agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou fazer. Ei, para de querer mostrar para as pessoas. Jesus já te conhece muito bem. Sabe que esse fogo de palha só vai durar essa semana. Daqui a pouco está você fazendo a mesma coisa. Diga assim para esse irmão que está do seu lado: ô Pedro, deixa de conversa. Ah, mas agora, Jesus, eu estou preparado. Eu estou preparado para o louvor. Eu estou preparado para pregar. Tá nada. Fogo de palha. Deus está dizendo: te conheço muito bem. Porque às vezes a gente promete as coisas a Jesus, e quando é na primeira oportunidade, a gente quer virar as costas, quer ir embora. Mas Deus já está dizendo por antecipação: vai me prometer alguma coisa, então seja pulso firme para cumprir. Porque se você não puder cumprir, é melhor que não prometa. Se for para fazer como Pedro: eu estou preparado até para morrer, e na primeira oportunidade dizer: não tenho nada a ver com isso, não faça, não prometa, não diga que vai fazer. Simão Pedro estava dependendo da oração de quem? De Jesus. Você quer ver se você está preparado para o ministério? Vou dizer a você agora: você só vai estar preparado para um ministério quando você ficar independente da oração dos outros. Ora por mim, fulano ora por mim, ciclano ora por mim, eu estou aperreado, ora por mim, ora por mim. A Bíblia diz que uns devemos orar pelos outros, mas tem gente que exagera. E ainda quer um ministério. Pode um negócio desse? Ainda quer cantar, ainda quer pregar, ainda quer fazer tudo. E Deus está dizendo: primeiro tira o xixi da cueca, tira o xixi da calcinha, vai aprender a orar, para crescer na fé, para depois vir pedir, aleluia, para trabalhar na obra. Pedro, eu te conheço muito bem. Eu confesso que quando Deus me deu essa mensagem, eu disse: não estou entendendo isso. Que mistério é esse que eu não estou entendendo? Porque Jesus, ele conhecia a intenção do coração de Pedro, mas sabia que Pedro não tinha estrutura. Jesus conhecia a capacidade de Pedro, mas sabia que não era o momento. Aí Jesus vai dizer: não, Pedro, para de conversa. Que história é essa que tu está preparado para morrer por mim? Quer saber mais do que eu? E aí Jesus vai dizer: vou orar por você, para que a tua fé não desfaleça. E aí, quando os discípulos começaram a indagar Jesus: mas Senhor, por que o Senhor só vai orar por Pedro? Versículo de número 35. E a gente está podre, é? Que o Senhor não vai orar pela gente? Só tem Pedro aqui agora, é? Jesus vai dizer assim: quando eu mandei vocês sem bolsa, sem levar nada, faltou alguma coisa?
discípulos disseram o quê? Faltou nada não. Jesus disse, então ó, para de questionar o meu trabalho. Para de questionar a forma com que eu trabalho. Porque se até agora não faltou nada para a sua vida, se até agora Deus tem mandado o suficiente, se até agora você tem permanecido de pé, para de reclamar, para de querer aparecer, para de querer fazer, porque Deus está dizendo, ei rapaz, deixa eu tratar Pedro como eu quero tratar, não se intrometa, o negócio é entre eu e Pedro. Se eu disse que é com Pedro, que eu vou orar por Pedro, que vou trabalhar com Pedro e que vou fazer com Pedro, não se intrometa. Eu já dei a você o que não dei a Pedro, então não se intrometa. Olha o que Jesus vai dizer para o discípulo: faltou o que para você? Passou fome? Não. Que às vezes só porque não tem carne a gente pensa que está passando fome. Faltou o dinheiro para pagar as mínimas contas? Não. Faltou saúde? Não. Então não reclama. Porque tem gente que é assim, tem tudo, mas fica por aí dizendo que não tem nada. Vou me desviar. Por quê? Porque eu queria pregar e o Rivaldo não botou para pregar. Tome vergonha. Vou mais para a igreja não. Por quê? Porque ninguém me dá oportunidade. Jesus está dizendo, eu te conheço, Pedro. Pedrinho querido do coração. Conheço muito bem, sei muito bem a tua intenção. E Jesus está dizendo para alguém aqui, para algum Pedro que veio nessa noite, você já tem o suficiente para hoje. Reclama muito não, hein, Pedro? Fala muito não, hein, Pedro? Fala não, porque eu conheço muito bem quem é você. Aí os discípulos responderam, Senhor, não faltou nada. Aí Jesus vai dizer, pois agora eu vos digo, antes eu mandei sem bolsa, agora compre. Antes eu mandei sem alforge, agora compre. Antes eu mandei sem espada, agora venda a capa e compre. Sabe o que é isso? Jesus disse, eu usei os meios para te dar, agora te vira, tá grandinho já. Isso aqui é para os discípulos, não é para Pedro, para os discípulos. Ah, mas rapaz, faltou nada a Jesus. Vai continuar faltando não. Por quê? Porque você agora é que vai comprar. Eu gostava tanto no meu início que o povo orava por mim. Agora eu sei que vai orar pelo povo. Ah, mas eu gostava tanto quando chamava ali na frente para orar. Agora você que vai orar agora. Jesus está dizendo assim, compre uma espada, porque para que se cumpra o que foi prometido por mim, para mim, que eu andarei no meio de malfeitores. Olha o que Jesus diz, isso é conselho. Olha o conselho de Jesus, compre espada. Se fosse hoje, compre um 38. Se escandalize não, Jesus mandou, compre uma arma 38, uma 12. Mas por que Jesus comprar uma arma? Porque eu quero que se cumpra o que foi profetizado, que eu vou andar no meio de bandido. Porque naquela época, quem tinha uma arma de forma ilegal era bandido. Jesus disse, você vai ter que comprar para que se cumpra o que está escrito. Sabe por quê? Tem muitas coisas que acontecem a gente não entende para que se cumpra a palavra que Jesus disse. Aí os discípulos disseram, mas a gente já tem aqui, olha os discípulos, mas a gente já tem aqui 2 espadas. Jesus é 10 demais, não? Jesus disse, compra uma espada, compra uma arma, para que se cumpra. Aí os discípulos se entregaram. Ô Jesus, a gente já tem 2 aqui escondidas. Aí Jesus vai dizer, tem 2 escondidas? Tenho. Então tá bom, já basta. Diga para esse crente que está do seu lado, diga para uma hora ou outra, você vai ser pego na palavra. Jesus disse, basta. Jesus falou para eles, tá bom, precisa comprar mais, não precisa de tanta coisa. Aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras e diz assim, ei, fica aqui orando por mim, que eu vou subir. Lá vai Jesus para o monte. Começou a orar. Quando Jesus desce, os discípulos estão dormindo. Mais uma vez, Jesus vai dizer,
Acordem. Comecem a orar, porque está chegando o dia mau. Aí Jesus sobe para o monte. Quando Jesus volta, os discípulos começaram a dormir. Quem deveria se levantar para orar por Jesus, está dormindo. Os caras que eram quem auxiliava Jesus, quem convivia com Jesus, quem deveria entender o propósito pela vida de Jesus, estão dormindo. Não foram os soldados, foram os discípulos. Pela terceira vez que Jesus vai ao monte, que volta, que vê os discípulos dormindo, Jesus deixa dormir. Jesus vai dizer: tá bom, pode dormir. E quando Jesus começa a dormir, a orar, e os discípulos dormindo, Satanás se levanta, junto com Judas e o sumo sacerdote, para prender a Jesus. E os discípulos dormindo. Eu fico me perguntando às vezes, como é que Jesus teve coragem de chamar 12 cabras, que nem responsabilidade para orar tinha, mas ele chamou. Mas ele chamou. Jesus saiu catando da sociedade os piores. Um pescador ignorante, que não sabe ler nem escrever direito, vem para cá. Um que rouba dinheiro, vem. O outro que rouba na hora de vender as mercadorias, vem também. Ninguém queria aqueles caras, mas Jesus quis. Jesus quis. Aí a Bíblia vai dizer que quando os discípulos foram dormir, e Jesus sozinho orando e sofrendo porque estava chegando a hora da sua morte, os anjos foram enviados para confortar Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você não precisa ficar preocupado porque as pessoas não vão até a tua casa orar pela tua vida. Se ninguém se levantar para fazer aquilo que Deus colocou para que seja feito na tua vida, Deus manda os anjos. Mas aquilo que era para acontecer, tem que acontecer, porque foi palavra liberada de Deus. Era para os discípulos estarem consolando Jesus. Jesus estava precisando de alguém para estar dando força a ele, mas todo mundo estava dormindo, achando, aleluia, que ia demorar para acontecer. Ninguém deu bola, mas os anjos foram lá. Não, levante a sua mão porque eu vou liberar uma palavra. Deus está dizendo: não foi ninguém lá, não estava ninguém presente, ninguém se levantou, mas se necessário for, vai se cumprir o Salmo de número 91, versículo de número 7, que diz que aos anjos Deus dá ordem ao nosso respeito. É porque a gente não confia em Deus. Os anjos desceram lá, abraçaram Jesus. Eu disse abraçaram porque não tem outra forma de confortar quem vai morrer. Que Jesus ia morrer, Jesus ia. E o texto vai dizer que apareceu um anjo do céu e o confortava. Aí a Bíblia diz que Jesus estava em agonia. Se você ler o restante do texto, você vai ver que Jesus chorou sangue. O texto é claro em dizer que quando Jesus orava, pelo seu suor, gotas de sangue caíam na terra. Cientificamente, esse é um processo raríssimo que acontece quando o cérebro do indivíduo que está passando por esse problema entra em colapso. Os sentimentos se misturam e é algo tão profundo, é tão intrínseco, é tão transcendente que a pele começa a sangrar.
sangue começa a sair pelos poros. Cadê os discípulos para dar um apoio? Não tinha. Mas os anjos estavam lá. Aí o texto bíblico vai dizer que Jesus desce, acorda os discípulos. E nesse momento que ele acorda os discípulos, o sacerdote e os soldados romanos chegam até onde Jesus estava. Quando eles chegam até onde Jesus estava, Pedro puxa uma faca da cintura, uma espada, parte para cima de Malco, é Malco o nome dele? Do aprendiz do sacerdote, e dá uma espadada nele. Eu acho que Pedro deu aquela espadada para matar ele, porque a Bíblia diz que a espada pegou na altura da orelha, cortou, decepou a orelha dele. Qual é o cara que para defender o outro veio para prender e matar? Ele sabendo que o outro vai matar ele, qual é o cara que vai? Vem aqui que eu vou cortar a tua orelha. Não mata não. A espadada que Pedro deu foi para matar o aprendiz do sacerdote. Aí pegou na orelha, decepou a orelha na hora. Pedro, apóstolo Pedro. Aí Jesus vai dizer: ei Pedro, calma. Eu disse para vocês comprarem a espada, não disse para vocês usarem a espada. Às vezes Deus nos orienta a fazer algumas coisas e a gente acha que a gente sabe como é que a gente vai fazer aquilo. Ah, mas Deus mandou eu fazer isso. Sim, Deus mandou fazer isso. A gente às vezes quer dar um passo à frente do isso que Deus mandou a gente fazer. Pedro parte para cima mesmo. Jesus repreende Pedro e chama o cara que está com a orelha sangrando. Se ele era aprendiz de sumo sacerdote, eu posso acreditar que ele estava ali não porque ele queria, porque o aprendiz tinha que ser obediente ao seu sacerdote. E quem é aprendiz de sacerdote está estudando para ser o quê? Sacerdote. Só que para ser sacerdote não se podia ter marcas na pele, cicatriz, não podia ter algum membro em falta. A partir do momento que Pedro decepou a orelha daquele rapaz, Pedro tirou daquele rapaz os sonhos que aquele rapaz estava lutando para conquistar desde criança. Sem a orelha, ele não podia ser sacerdote. A lei de Moisés não aceitava. Jesus chama ele e diz assim: vem cá, deixa eu ver tua orelha. Jesus põe a mão e uma orelha nova nasce no lugar que aquela outra foi arrancada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele rapaz era sacerdote, mas Jesus fez questão de fazer o milagre na vida dele, porque ele não tinha nada a ver com aquela história que estava acontecendo. Você tem que parar de se perguntar: mas meu Deus, por que fulano é abençoado e se fulano não é nem crente? Às vezes fulano está naquela condição e nem sabe o porquê está acontecendo aquilo. Deus também abençoa quem não é crente, como Deus fez com aquele homem. Jesus, em outras palavras, pegou os sonhos dele e disse: toma teus sonhos de volta, vai ser sacerdote, você não tem culpa. A gente tem que aprender a culpar quem tem culpa. Não é porque fulano fez uma coisa que eu vou condenar o pai de fulano, o marido de fulano, o filho de fulano, a família inteira não presta. Tal pai, tal filho, tal pai, tal filho, nada. Não é porque o filho é ladrão que o pai também é, não. Jesus disse: o cara não tem nada a ver, Pedro. Diga assim para esse crente que está ao seu lado: não culpe quem não tem culpa. E aí Jesus vai preso com eles. E os discípulos ficam orando. É incrível, né? Quando Jesus mandou eles orar, eles não quiseram. Mas quando Jesus foi embora, eles foram orar. A gente sofre desse problema, sabia? Quando é para a gente orar, a gente não ora. Aí quando o negócio aperta, vai todo mundo orar. Fique de pé.
Jesus. Essa casa é sua casa. Tem um jovem, que eu não vou citar o nome, mas que já faz 8 cultos que não vem. Escuta o que eu vou dizer a vocês. Há uma emboscada que está pronta para pegar essa pessoa. E quando eu estava em casa, Deus dizia assim: se ele for hoje, eu fecho a cova. Se ele não for hoje, é entre ele e o que ele decidiu para a vida dele. Porque eu tenho que querer. Eu tenho que querer. E eu não vou orar por esta causa, porque está na mão de Deus. Vocês vão lembrar quando acontecer. Faz tempo que não veio. Não vou lá, não vou falar, nem vou dizer. O sinal que Deus havia me dito era que a presença dele estaria aqui no culto. Não está? Eu entendi. Você vai guardar esse segredo. Porque às vezes a gente fica pensando que o diabo está brincando. Não está brincando não. E vou dizer mais. Tem pessoas que estão aqui. Aqui. Ah, é homem, viu? Não é mulher não, é homem. Tem pessoas que estão aqui, que já não desceu a sepultura, porque Deus tem sido longânimo, paciente. Porque a igreja tem se levantado para orar pela vida dessas pessoas que estão aqui. Que já era para ter, ou já era para estar morto, ou de doença, ou de acidente, ou de, como é que eu posso dizer? De acidente doméstico. Mas está aqui. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente subestima as coisas espirituais. A ficha só cai quando acontece. Você vai meditar na vida de uma pessoa aí e vai pedir a Deus livramento para essa pessoa. Medite. Traga ela no seu pensamento. Jesus. Pai, nós te suplicamos nessa noite,
vai dando livramento, Senhor, a essa pessoa, Pai. Tu que és um Deus de amor e de misericórdia, e que a tua bondade dura de geração em geração. Oh Espírito Santo, vai ao encontro. Vai ao encontro aonde ele estiver nesse momento. Vai ao encontro, Senhor da glória, aonde essa pessoa estiver agora, Senhor. E vai colocando ao redor dela labaredas de fogo, Pai. Aleluia, que os teus anjos com espadas desembanhadas possam estar cortando todo o laço que o diabo colocou no caminho dessa pessoa, e que o livramento da tua parte possa estar chegando sobre a vida dele. Em nome de Jesus nós assim profetizamos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Quem aqui nessa noite está perturbada quando vai dormir? Queria que você viesse aqui na frente. Quem aqui está com medo de morrer? Será que eu vou morrer? Vou morrer. Está doendo minha unha. Eu acho que eu vou morrer. Vem aqui na frente. Quem é que deita na cama, olha para o teto e parece que a